Neste vídeo, vamos estudar a propriedade de verificação em tempo polinomial. Alguns problemas eles podem não ser verificáveis em tempo polinomial. Por exemplo, o complemento da linguagem Hamming-Path não apresenta essa propriedade. Vamos relembrar. O problema de decisão associado à linguagem Hamming-Path ele precisa determinar, dado um grafo direcionado, a existência ou não de um caminho hamiltoniano de S para T. Agora vamos pensar, dado um grafo, então o complemento de Hamming-Path é o grafo direcionado, ele não possuir um caminho hamiltoniano. Então como é que nós vamos verificar a não existência de um caminho hamiltoniano sem utilizar o algoritmo exponencial que vai enumerar? Reflita, faça esse exercício. Nós precisamos mostrar a inexistência de um caminho. Mas a única forma que podemos verificar a inexistência é enumerando todos os caminhos possíveis. Então, dessa forma, o complemento da linguagem Hamming-Path ela não apresenta a propriedade de verificação em tempo polinomial. Nesse caso, para resolver esse Hamming-Path, o complemento, na verdade, do Hamming-Path, nós precisamos recorrer ao algoritmo de tempo exponencial. Então, com isso, nós vamos definir inicialmente o conceito de um verificador para uma linguagem. Então, um verificador para uma linguagem A é um algoritmo V, ou seja, uma máquina de Turing, onde a definição daquela linguagem ela vai ser agora baseada em cima daquele verificador. Como assim? Uma linguagem A vai ser formada por toda a palavra W, tal que esse verificador V ele vai aceitar a representação daquela palavra W, que pertence à linguagem, e uma string C. Bem, vamos entender o que é essa string C. Essa string C, na verdade, vai ser uma informação adicional que vai ser utilizada para verificar, garantir que aquela string W é um membro de A, ou seja, um membro daquela linguagem. E essa informação vai ser chamada de certificado, ou a prova de que aquela palavra W pertence à linguagem A. Bem, dando continuidade, nós vamos medir o tempo de um verificador apenas em termos do comprimento da palavra, ou seja, como nós vínhamos discutindo até o momento. Dessa forma, um verificador de tempo polinomial ele vai executar em tempo polinomial em função do comprimento da palavra. E uma linguagem A, definindo agora formalmente, ela é verificável em tempo polinomial se ela possui um verificador em tempo polinomial. Vamos entender aqui. Temos o problema do Hamming-Path, que justamente consistia em grafo, vértice de origem S, vértice de destino T. Então nós devemos o grafo ele é direcionado e ele possui um caminho hamiltoniano de S para T. Então, um certificado para que uma determinada string GST pertence à linguagem Hamming-Path é simplesmente um caminho hamiltoniano. Então, o que é que nós teríamos? Nós teríamos que o verificador seria esse algoritmo que vai receber a string, que representa o grafo, o vértice de origem, o vértice de destino, e o C é justamente esse caminho. Então, em tempo polinomial, essa máquina de Turing, esse verificador, vai atestar que aquela palavra pertence à linguagem. Em outras palavras, que aquele caminho que foi apresentado no parâmetro C, que é o certificado, ele é de fato um caminho hamiltoniano sobre esse grafo G direcionado que possui como origem S, o vértice S e o destino T. Analisando então o problema de números compostos, nós temos que um certificado para um número composto x é simplesmente um dos seus divisores. Lembrando que esses divisores devem ser maior do que 1. Então você deve apenas apresentar 1. Então, se um exemplo, o número 10, então você pode apresentar o número 5 como um certificado. E o que é o verificador?
é justamente o código da máquina de Turing, que ao receber o número, por exemplo, 10, e o certificado, que é 5, ele vai garantir que, digamos, é uma solução, que aquela palavra, ou seja, aquele problema, aquela instância do problema de decisão, aquela palavra pertence à linguagem. E se aquele verificador for de tempo polinomial, então nós teremos a satisfação da propriedade de verificação em tempo polinomial. Bem, em ambos os casos, o verificador ele pode confirmar, checar em tempo polinomial que aquela entrada ela pertence à linguagem quando nós damos aquele certificado. Veja que uma parte muito interessante é justamente o custo que nós temos para encontrar aquele certificado. Veja, nós estamos aqui falando sobre um verificador em tempo polinomial. E esse verificador em tempo polinomial, ele vai ter um papel fundamental para definir a classe NP. Vamos então definir a classe NP. A classe NP é a classe de linguagens que possuem verificadores de tempo polinomial. Como nós discutimos anteriormente, tanto o RemePath quanto Composites, eles são membros de NP, pois eles possuem verificadores em tempo polinomial. Em contrapartida, o complemento de RemePath, ele não é um membro de NP, pois até o momento nós não conhecemos um verificador em tempo polinomial. O termo NP, ele não significa não polinomial. Muitas vezes nós podemos, dado que P significa polinomial, NP nós podemos concluir erroneamente que é a classe dos não polinomiais. Mas na verdade, o termo NP, ele vem de uma caracterização alternativa que vai utilizar máquinas de Turing de tempo polinomial, porém não determinística. Então, NP vem do não determinismo polinomial associado com máquinas de Turing. Bem, no próximo vídeo nós vamos entender como caracterizar alguns problemas que nós vimos estar em NP com base na definição que utiliza máquinas de Turing de tempo polinomial, porém não determinística. Muito obrigado.